quando você faz o debate sobre educação, agora, nós estamos há um tempo aqui conversando, tem gente que está o tempo inteiro, desde que nós começamos, dizendo isso é investimento, falta investimento, precisa ter investimento. Eles estão falando aí, mas não estão tocando na questão do investimento. Vamos falar sobre investimento, então, porque esse é o discurso clássico, esse é o discurso preguiçoso. Sim, o Brasil não investe em educação, falta recurso. Esse é o discurso preguiçoso. E na universidade, isso é muito falado. Bom, é claro que quando a gente vai comparar o Brasil com outros países, é muito difícil você fazer isso, né? Porque são culturas diferentes, toda a estrutura diferente. Vamos olhar para o Brasil, então. Vou comparar 2 municípios, Pires Ferreira e Catas Altas, certo? Vamos comparar 2. Você pode fazer uma análise mais estruturada de muitos outros, tá? Catas Altas tem a renda per capita de R$920 mil. Tá. Pires Ferreira, de 6 mil. Nossa. Pires Ferreira, muito diferente. 6 mil para 920 mil, tá bom? Pires Ferreira tem o IDEB de 10, Catas Altas de 6. O que é o IDEB? IDEB é o Índice da Educação Básica. Tá. Pires Ferreira tem de 10, primeiro ao quarto, 9,2. Pires Ferreira, de Catas Altas, de 6,1. Eu tô falando de 6 mil para 920 mil. Eu dei aula em São Sebastião, que são milhões e milhões. É um dinheiro muito grande. Acho que a per capita lá é quase 300 mil. Por quê? Porque lá tem Petrobras, tem muito dinheiro. E é por aí, por volta de 6, o IDEB. Então, veja, você só colocar dinheiro não resolve. Olha a Paulínia, muito similar ao IDEB, por volta de 6 também. Olha para todos os municípios que têm muito dinheiro. Se você só colocar dinheiro, não resolve. Você tem um monte de município, eu citei o Ceará como exemplo. No Ceará, municípios muito pobres, esse é um exemplo de um município pobre, né? Que tem notas muito altas, porque fizeram a sua lição de casa, porque implementa os processos da maneira que tem que ser implementado. Às vezes tu colocar recursos até piora, né? Se ficar tendo essas ideias de jirico, de botar carrinho de química e não sei o que. E é muito importante dizer que isso não quer dizer que não deve ter investimento, que não deve melhorar o investimento. Principalmente o salário dos professores. Isso tem que acontecer. Mas só isso não resolve. Se a gente fizer só esse discurso, que é esse discurso que é feito, esse discurso não vai resolver o problema. A gente tem no Brasil os municípios que tem um monte de dinheiro pra gente olhar. Tem Macaé, tem Maricá, tem São Sebastião, tem Ilhabela. Olha pro índice deles e olha pra esses outros lugares. Você pode dizer assim, não... mas veja, é porque eu não concordo com esse índice. Então tá bom, qual é a sua outra forma de avaliação? Me diga aí qual é a sua forma. Então vamos fazer essa outra forma aí, propõe um estudo, vamos olhar com essa forma que você tá vendo. Não pode avaliar porque perde a subjetividade. Eu vou te dizer uma coisa, se eu for para um congresso de educação e você for na discussão sobre avaliação, essas avaliações de larga escala, o discurso é só de que não tem que ter avaliação. Cara, que não tinha que ter avaliação, porque essas avaliações como. Desconsideram as questões locais de cada lugar, que é uma imposição do Banco Mundial. De fato, é uma imposição do Banco Mundial. Você diz, Luciano, você está dizendo aí que na educação, de modo geral, essas ideias não são aceitas? Mas tem os índices. Tem porque foi uma imposição do Banco Mundial. Isso é verdade, né? Porque para liberar verbas, esses bancos exigiram essas formas de avaliação e que participasse também das avaliações internacionais. Tanto que a própria aprovação automática também foi uma resposta à exigência desses bancos em relação aos nossos índices de retenção, de repetência, eram muito altos. Então é o seguinte, ao invés da gente melhorar a educação para as pessoas terem mais conhecimento passar nos anos, vamos fazer o seguinte, aprovação automática, resolvido o problema automaticamente. Cara, mas é surreal isso é criminoso isso. E isso é o discurso usual nos eventos acadêmicos. Veja, eu não estou dizendo que não existem problemas das avaliações de larga escala. Existem problemas, muitos problemas. Então a gente diz assim, bom, como é que eu resolvo esses problemas? Quais são as outras formas, por exemplo, que vão valorizar os saberes locais? Como é que a gente faz para tornar essa prova melhor? Não é esse o discurso. Discurso que eles não deveriam ter. Não tem que existir. Exatamente. Mas é um discurso... E, obviamente, não é todo mundo, mas é uma grande parte, a maioria. Eu acho que é um discurso que leva até a uma ideia, assim, de... que talvez corrobore com um governo até mais totalitário em algum nível, né? Sei lá, tipo... Tu pega a Coreia lá, né? O que está acontecendo? Não pode saber o que está acontecendo aqui dentro. A gente tá fazendo o que tem que ser feito, mas ninguém pode saber, eu tô educando certo, mas não tem que avaliar. Por que tu vai avaliar o meu método? Por que tu quer saber o que tá acontecendo dentro da minha sala de aula? Não, os alunos são meus, tá funcionando o meu método.
É quase que isso, tipo, talvez um medo de ser exposto de que são incompetentes ou um medo de que questionem os métodos. Sabe por que eu acho que não é isso? Porque esses professores não estão na escola, entende? Eles não estão expostos a nada. Eles estão falando o que eles querem falar e eles escrevem no livro deles o que eles querem e pronto, e acabou. E aquilo mas o importante seria pessoas com o teu nível de conhecimento, com uma mentalidade diferenciada, que conheçam as práticas baseadas em evidência, começarem a assumir papéis dentro das universidades, dentro desses congressos, dessas discussões. Eu acho que a questão é o seguinte, vamos lá. Qual é o problema? O problema é que nós temos a universidade, ela tem uma autonomia, certo? E essa autonomia, ela não é gratuita. Ela existe justamente para se opor ao autoritarismo. Porque qualquer governo, ele vai... se você tornasse as universidades submetido ao governo, o governo ia dizer, não, agora é para falar bem de mim. Né? Isso independentemente de qual é a natureza. Por isso ela precisa da autonomia. Só que essa autonomia, ao mesmo tempo, ela cria certos contextos culturais, por exemplo, negacionistas, como esse que a gente está discutindo aqui. Mas existe uma politicagem, por exemplo, dentro dos cargos nas universidades, né? Dificilmente tu vai conseguir, com uma mentalidade que se oponha aos líderes que já existem, tu conseguir uma ascensão de liderança. Existe uma dificuldade, realmente, nas universidades existe uma política muito renhida, muito forte, assim, né? Quem é de universidade, quem é da academia, sabe que o bicho pega lá dentro. Mas a questão é que não parece que tem... As divergências estão em torno disso. Tem mais a ver com a distribuição de cargo, de poder lá dentro. A questão é o seguinte... Como é que a gente faz para quebrar essa lógica, né? Você tem uma lógica, você tem um sistema que ele gira sozinho. Então, você está na universidade, você tem que repetir aquilo para você virar mestre ou doutor. Você está na escola e você está totalmente distante disso, isso não te representa. E como é que a gente quebra? No meu entendimento, é o controle democrático que faz isso. Quando o poder público disser, eu vou fazer prática com evidência. Universidade, eu tô precisando de um negócio aqui, Então a gente vai fazer um contrato, porque existem vantagens licitatórias em fazer contrato com universidade pública, mas eu quero prática com evidência. Quem tem aí? Aí você começa a ter um mecanismo de financiamento, de valorização, de quem tá fazendo prática com evidência na universidade, quem tá preocupado se aquilo que tá fazendo é uma prática que de fato funciona, que tá testando, mesmo que seja testando coisas novas, não precisa ser sempre as mesmas coisas, né? Quando o poder público começar a fazer isso, você começa a inverter essa lógica. Mas quantos políticos a gente tem que conhecem práticas baseadas em evidência? Mas aí eu não acho que é a política, eu acho que é a sociedade, entende? Eu acho que, assim, vai ter eleição. Ano que vem vai ter eleição para presidente. Bom, você pode votar por vários motivos. Você pode votar, por exemplo, porque alguém, você acredita que vai dar emprego, ou porque tem um alinhamento na área da saúde. A pergunta é, a gente vota por conta da proposta que ele tem para a educação? Não. Essa é a realidade. Então, por exemplo, eu tenho feito esse debate de educação baseada em evidências e eu vejo que muitas vezes muitos políticos gostam da ideia, mas ele precisa propor essa ideia, alguém precisa propor essa ideia, o quanto mais melhor, todos se possível. E a sociedade precisa, em termos de contraparte, dizer, essa ideia me interessa, ele ganhou meu voto. Então, eu vejo o seguinte, que esse assunto tem que ser debatido de maneira que seja o interesse da sociedade. Quando for interesse da sociedade, vai ser interesse dos políticos, mas isso entende? É utopia total. Não sei, eu acho que tem várias coisas. Elas se comunicam eventualmente, né? Uma coisa fortalece a outra, que fortalece uma. Eu acho que, por exemplo, na área da educação especial, que é a área especialmente que eu milito, né? Esse discurso tem se tornado cada vez mais forte. Então, entre as famílias, por exemplo, autistas, se alguém disser, eu vou fazer inclusão escolar baseada em evidências, ele tem uma probabilidade de ter voto maior. Uhum. Por quê? Porque esse assunto vem sendo construído ao longo dos anos dentro dessa comunidade. Porque essa comunidade veio percebendo Exatamente. O que funciona e o que não funciona. De que tem que ter uma consideração pela ciência para determinar o que você vai fazer. Isso não acontece ainda na educação de modo geral, mas eu entendo, né, a minha perspectiva, que pode ser utópica eventualmente, né, de que esse assunto vem começando a ganhar espaço, e à medida que ele ganha espaço no aparelho do Estado, a universidade responde, entende? Uhum. A universidade, ela não é a locomotiva da sociedade. No meu doutorado, né, eu estudei com alguns, a partir de alguns teóricos, chamado André Chervel e o Ivar Goodson, que eles fizeram pesquisa na França, na Inglaterra, eles mostraram que
As disciplinas escolares, por exemplo, a gente acha que elas surgiram na universidade e aí depois chegou na escola, de maneira mais simplificada. E ao contrário, elas surgiram na escola, a escola criou, e aí depois a universidade disse, pô, esse assunto aqui, vamos aprofundar. E aí criaram os cursos universitários. Gramática, né? Português, por exemplo, é um exemplo, né? História, geografia, eles surgiram na escola. Então a escola, e portanto o poder público, eu tô falando de escola pública principalmente, ela é o motor principal da mudança. É a cultura escolar que faz isso. E a universidade responde. Os indivíduos, né? Exatamente. E aí a universidade responde a essa mudança da sociedade. Então essa é uma forma. Por quê? O que tem acontecido é o seguinte, ó. Temos um problema na educação. Temos um problema. Todo mundo concorda. Todo mundo sabe disso, certo? Quem tá no establishment, na inteligência, digamos assim, diz assim, não temos problema não, isso é só investimento, põe mais investimento. E aí tem surgido, na direita, uma série de respostas que são respostas muito equivocadas, muito estapafúrdias. Vou dar alguns exemplos. Escola cívico-militar. Uhum. Eu não tô discutindo se ela tem que existir ou não tem que existir, até porque não existem dados produzidos. Eu tô dizendo que mesmo que você seja a favor, não é um modelo sustentável para você fazer todas as escolas, para resolver o problema da disciplina. Por quê? Financeiramente, elas são muito mais financiadas do que a escola comum. Uhum. Então não é um modelo universal. Além de todas as outras discussões que a gente pode fazer, metodológicas, em termos dos valores que são ali ensinados. Esse é um exemplo. O outro exemplo não, isso aí o problema da educação é a doutrinação na educação. Doutrinação em sala de aula é uma história, é um problema fantasioso. Eu não tô dizendo que não tem um professor que não faça campanha pro partido dele. Claro que tem. Eu tive, durante todo o tempo que eu tive em sala de aula, em várias escolas, eu já vi muitos professores que faziam um discurso mais favorável ao partido que lhe aprovia, né? Mas eu vi isso de esquerda e eu vi de direita. Uhum. Agora, se você olha para a educação de modo geral, isso é irrelevante, é um caso ou outro, bem pontual, aqui e acolá. Só que veja, como não se sabe explicar o problema da educação, começa a se inventar o espantalho. Porque o problema o problema a gente resolve militar. O problema é a doutrinação. Não é nenhum e nem outro, e nunca foi. É a metodologia. É um problema metodológico, é um problema de como a gente está tomando decisão, entende? E essa tomada de decisão, à medida que a gente está criando soluções que são estapafúrdias, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, veja, o que eu quero dizer é, tem gente que está olhando, que está preocupada com a educação, mas está chegando a visões erradas, porque não conhece do tema. E aí, a chave para a gente propor soluções que sejam, de fato, soluções efetivas, é o conceito de educação baseada em evidências. Mas, assim, tem que haver, não sei se tem que haver, né, mas eu fico muito sem esperanças a partir do momento em que tu me diz que talvez o nosso principal mecanismo de conseguir mudar isso é clamor popular, ou ficar à mercê do discernimento da população em escolher bons políticos. E aí eu acredito que a gente já viva um mecanismo meio de looping em que, por uma baixa capacidade cognitiva, vamos dizer assim, da população, eles não têm uma grande capacidade de discernimento e acabam escolhendo políticos ruins. E políticos ruins têm políticas públicas ruins que refletem uma educação ruim, que faz com que se formem novos indivíduos que têm uma baixa capacidade cognitiva e façam más escolhas novamente. Essa é a percepção de mundo que eu tenho. Não que seja intencional, como a gente discutiu antes, mas... Eu sou mais otimista, né? De modo geral. Eu vou te dar um exemplo. Você já viu as taxas de aprovação das pessoas de escola cívico-militar? Não. Elas são altíssimas. Altíssimas. O que isso significa? Veja, como eu já disse, eu entendo que essa é uma decisão equivocada, é uma saída equivocada. Embora eu entenda que as escolas possam ter perfis diferentes, várias escolas. Na escola pública é tudo meio parecido, né? Meio homogêneo. E seria melhor se a gente tivesse propostas pedagógicas mais heterogêneas. Mas ainda assim, enquanto proposta universal, ela é equivocada. Mas o que quer dizer esses índices tão altos de aprovação? Querem dizer que as pessoas sabem que tá ruim e que elas querem alguma coisa diferente. Só que o que foi apresentado para elas é uma saída errada. E quando as pessoas começarem a apresentar outros tipos de saídas que são mais apropriadas, elas vão abraçar rapidamente, porque elas estão atentas a esse tema. Então, eu sou muito otimista em relação a como as pessoas vão propor, vão pensar em relação à educação à medida que lhes for apresentada. Por isso que eu acho que
é importante ter esse espaço para poder falar disso. Eu imagino que agora tem começado outras pessoas a falar disso, né? É um espírito do tempo, né? De que as pessoas têm começado a falar de políticas públicas baseadas em evidências. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já teve com psicólogo, espírita, falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo, tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groselha, velho. Dá uma olhada.